Boa noite. O nosso grupo ficou com o tema Dominar a distância cultural na relação com o saber, com a estética e com a norma. Alguns acrescentam uma distância própria àquela que se estabelece entre os programas e a cultura de certos grupos sociais, a passo que outros adequam a cultura e a norma escolar para torná-la mais acessível às crianças que estão mais distanciadas delas. Na aula de hoje, nós vamos estudar mais sobre esse assunto que está dividido em 5 tópicos. Ínfimas e últimas diferenças. A distância entre o professor e cada um de seus alunos varia, aumenta ou diminui conforme a origem, a trajetória, a atitude, o projeto, a maneira de ser e de agir, os resultados do aluno e, às vezes, de seus pais. A identidade profissional de um professor leva-o da importância à instrução e aos saberes. Ora, uma parte dos alunos só vai à aula porque é obrigatório, não aderindo ao projeto cultural da escola e rejeitando-o ativamente. Outros têm vontade de trabalhar e de aprender, o que cria uma espécie de cumplicidade com o professor. Os alunos que cooperam ficam inevitavelmente mais próximos do que aqueles que resistem. Um professor está, por definição, mais próximo daqueles que querem aprender do que daqueles que não se interessam pela escola. Da mesma maneira que um médico está mais próximo dos pacientes que respeitam a vida e a saúde do que aqueles que se destroem lentamente. Em uma profissão do ser humano, as competências profissionais consistem, em larga medida, em dominar as distâncias e as diferenças, tanto interpessoais quanto interculturais, que criam obstáculos à comunicação. A formação fornece de modo ideal os meios de ultrapassar as distâncias, de alcançar o outro apesar das diferenças, até mesmo graças a elas. Distinguirei agora 3 grandes domínios nos quais a autonomia do professor pode aumentar ou atenuar a distância induzida pela instituição. 1. A relação com a cultura e com o saber. 2. Os gostos e as cores. 3. As normas e a civilidade. Nós vamos ver agora os próximos tópicos. No tópico A relação com o saber, Charlotte propõe 3 definições. Primeiro, a relação com o saber é a relação com o mundo, consigo mesmo, e com o outro de um sujeito confrontado com a necessidade de aprender. Segundo, a relação com o saber é o conjunto organizado das relações que um sujeito mantém com tudo o que diz respeito ao aprender e ao saber. Terceiro, a relação com o saber é o conjunto das relações que um sujeito mantém com um objeto, um conteúdo de pensamento, um lugar, uma situação, entre outras coisas. Como a relação com o saber poderia não estar no centro da experiência escolar? A maneira pessoal como um professor concebe a cultura escolar e sua própria relação com o saber modula as distâncias entre os alunos e a escola. Aprender a ler e familiarizar-se com as obras está no programa. Porém, a maneira de fazê-lo e a relação com a leitura dependem mais do professor do que dos planos de aula. O direito de pular páginas, o direito de reler, o direito de ler em qualquer lugar, o direito de ler em voz alta. O aluno não rejeita o saber, mas o modo de normatizá-lo em sua expressão discursiva e gráfica. Pelo menos quando este não lhe convém, ou ele não o compreende. Por outro lado, o professor estende a mão, o aluno a recusa. Nada é mais duro para o professor do que se dar conta de que muitos dos seus alunos não gostariam de estar ali, que jogam o jogo do saber passivamente, sem prazer pela nota. Se certos alunos recusam-se a entrar no jogo das palavras, do saber, dos conceitos, não é por desprezo à sua disciplina, ao seu trabalho ou à sua pessoa, mas porque não têm as chaves que dão sentido às atividades e aos conhecimentos propostos. Boa noite. Meu tópico é os gostos e as cores. Nesse tópico fala que o professor define a estética de modo autônomo que é o saber. Lá tem um texto que é muito interessante. Uma criança ele ficou
muito feliz, deslumbrado de entrar naquela escola. Porém, a escola era muito grande. E lá ele entra na sala e vê a professora falar sobre a primeira atividade que eles irão fazer. Será um desenho. E como ele gosta de desenho, ele ficou muito feliz. Só que ele achou que fosse o desenho que ele quisesse, mas não foi. O desenho que a professora, ele já ia começar. A professora, não, gente, calma, eu ainda irei dizer como é o desenho que irão fazer. E lá ela pede para eles fazerem uma flor. E como ele sabe desenhar vários tipos de coisa, flor eu sei, é muito fácil. Ele foi desenhar, ela disse, calma, irei mostrar qual é a flor. Tenho aqui a flor que eu quero como que vocês façam. E lá ele aprendeu a esperar. E aí ela fez, mostrou e cada um foi fazendo sua flor. E ela ainda falou a cor que ela queria a flor. Ela queria uma flor vermelha com caule verde. Assim, esse texto ele mostra que o professor ele define seu aluno como ele quer, para ele saber esperar, ter o momento certo, qual é a cor, porque aquele trabalho, para ser aquele trabalho, o professor passa o comando como ele quer, tudo, né? E lá ele aprende a esperar e saber como é que fazer a tal atividade. O aluno vai de acordo com o que o professor passa para ele, né? Ele vai se definindo e sabendo o que é para fazer. Todos iam fazer a flor, se iam ficar igual como a professora pediu, não sabemos. Porém, ela pediu. Então, eu creio que o título é Os Gostos e as Cores, é por causa disso, né? Que ela define a cor que quer que eles façam. Então, o que eu entendi é isso, que o aluno ele tem que aprender a esperar e saber o que é. E é assim também na sociedade dos adultos. Todos não se discute, né? Gosto não se discute. Mas se a professora passar aquilo, ele tem que ir de acordo com o que a professora passou. Boa noite, meu nome é Maria, faço parte do grupo 4 e vou falar um pouco sobre normas e civilidade. A relação com o conhecimento muda gradativamente da mesma maneira que o gosto e a cor mudam, assim como as regras e os valores. Nas escolas, devido à sua relação com o conhecimento e seus gostos e cores, eles têm um status duplo. Por um lado, seu aprendizado depende do objetivo da educação. Por outro lado, permitem que as salas de aulas e instituições operem. O presente tópico encontra-se inserido na área temática direcionadas às normas e civilidades, no âmbito educacional, e tem como intuito promover a formação dos jovens em valores sociais. Tais valores, assim como indicado na literatura, asseguram condutas responsáveis e o compromisso dos jovens com sua realidade social. Desta forma, acredita-se que ao promoverem valores de ordem social, como, por exemplo, interativo e normativo, está-se contribuindo para o desenvolvimento do indivíduo, realçando assim o papel da escola como importante agente na formação do perfil valorativo dos jovens, tornando-os mais resilientes para responder às demandas sociais. Nesse sentido, torna-se perceptível a necessidade de abordar dentro do contexto escolar os valores humanos e comportamentos pró-sociais, tomando-os as mesmas como base para realizar uma intervenção que possibilite uma maior conscientização dos estudantes acerca da temática. Diante do exposto, pode-se afirmar que os valores humanos são construtos relativamente estáveis e, a partir do espaço escolar, estes valores podem ser ensinados desde cedo, com a familiarização de princípios que destaquem a promoção de comportamentos pró-sociais, tais como os de civilidade. A mudança de valores com a finalidade de desenvolver atitudes pró-sociais neste sentido admite-se pela necessidade de bom convívio para a otimização de relações interpessoais. Logo, há o interesse de inserir civilidade e valores na área
direcionada à educação. O foco volta-se especificamente aos valores interativos e visando, através destes, um maior conhecimento e aceitação dos aspectos sociais e afetivos das relações entre os indivíduos. E no que concerne à valorização da subfunção interativa, isso indica que os estudantes sentem a grande necessidade de pertença, amor, de se sentir querido pelos que o rodeiam no contexto escolar. Tratamos assim dos docentes. Dessa forma, as intervenções realizadas fazem com que os estudantes sejam levados a refletir sobre seus valores, possibilitando dessa forma uma mudança de comportamentos e atitudes, promovendo também um maior interesse por parte dos alunos a procurar conhecimentos e informações sobre os assuntos que norteiam a temática tratada nas intervenções. Boa noite, alunos. Eu me chamo Rosivane, faço parte do grupo 4 e irei falar sobre a distância invisível. Aqui diz no meu tópico que a distância entre o professor, aluno e escola pode aumentar ou diminuir entre eles, e isso pode desfavorecer ou não um aluno, e também dependendo de cada caso e categoria. Tanto quanto os meninos e as meninas têm comportamentos diversos, como os mais distraídos, os que prestam atenção, aquele que conversa e aquele que não diz nada, os mais contestadores, os mais dóceis e aquele aluno que é despreocupado, mas tem aquele que se põe preocupado, e assim por diante. E por isso, o professor poderá ser normalmente neutro, ou seja, dar atenção, cuidado e mostrar interesse para cada um deles, pois sempre haverá aluno que terá vantagens e outros desvantagens, e também penalizado. Ou seja, o professor, dependendo qual seja aquele aluno, por obrigação, deverá mostrar para ele a importância que ele tem e não o excluir. Ensinar todos iguais, dependendo do interesse de cada um. Nós desejamos a todos uma boa noite e obrigado pela sua atenção.